nós vamos demonstrar que a taxa de extração para frações muito pequenas de tempo é simplesmente a derivada da função de extração. Lembre-se que nós definimos quantidade de biomassa extraída como uma função da quantidade de tempo utilizada para gerarmos essa extração. ΔT representa então a variação no tempo, ΔB representa a respectiva variação na biomassa extraída, e um conceito matemático conhecido como quociente diferencial pode então ser calculado. ΔB, ΔT é então a extração média de biomassa observada nesse intervalo de tempo ΔT. Se ΔT for bem pequenininho, o valor for muito pequeno, nós continuamos tendo uma variação na quantidade ΔB. Mas esse valor é bastante especial em matemática, em cálculo. Repetindo então, se ΔT for uma fração muito pequena de variação, for uma fração de valor bastante reduzido, praticamente tendendo a zero, nós temos que esse incremento corrente passa a ser representado matematicamente como o limite, quando ΔT tende a zero, da variação observada na biomassa extraída. A esse valor chamamos de derivada. Reparem que continuamos tratando de uma variação na quantidade de biomassa extraída, dado uma fração de tempo bastante pequena de observação. Se representarmos agora a derivada no gráfico de variações, veremos que não há diferença com relação ao que víamos antes. A linha vermelha representa essa variação instantânea, ou seja, representa a derivada da função de biomassa extraída em função do tempo, e a linha preta representa as quantidades médias de extração dado um período de tratamento, dado um período de extração. Para tirarmos um resultado útil dessa análise, vamos lembrar de uma propriedade importante das derivadas. Funções que apresentam pontos de máximo ou de mínimo têm nesses pontos derivada igual a zero. Neste caso, temos duas curvas com máximos. Este é um ponto de máximo da taxa de extração, e esta é uma outra curva que também tem um ponto de máximo, a curva em preto representada aqui tem um ponto de máximo, e nesse ponto de máximo de extração média, teremos derivadas desta curva igual a zero e desta curva igual a zero. As derivadas antes desses pontos de máximo não são iguais a zeros. Notem que a derivada aqui nessa ascendente é positiva, dada uma pequena variação no tempo, existe uma variação na taxa. E nesta outra curva, da mesma forma, nessa fase ascendente da curva, temos que, dado uma pequena variação no tempo, há uma variação na quantidade média. Entretanto, nos dois pontos de máximo, dado uma pequena variação no tempo, observamos aqui que não há variação no valor, quer seja da taxa de extração, quer seja da extração média. Vamos provar agora que neste ponto de máximo do incremento médio, máximo da taxa média de extração, os dois valores são iguais. Taxa de crescimento ou taxa de extração igual a taxa média de extração. Isso será importante para tirarmos dessa análise algo útil. Essa prova começa com o fato de que, se estamos num ponto de máximo de incremento médio,
a derivada do incremento médio com relação a t é igual a zero. Mas quem é incremento médio? Incremento médio é resultado de dividir biomassa extraída pela quantidade de tempo decorrido. B dividido por T é igual a incremento médio. Estamos dividindo uma função B por uma função muito simples, do próprio valor de T. Lembrando que então que B é função de T, a função na parte de cima, e que a derivada da divisão de duas funções, uma função em cima e uma função embaixo, pode ser obtida pela expressão aqui embaixo representada. A função de cima vezes a derivada da função de baixo da fração, menos a derivada da função de cima vezes a função de baixo, tudo isso dividido pela função de baixo ao quadrado. A função de baixo é o simples valor de t. A função de cima é uma função de t. Biomassa extraída, função de t. Vamos aplicar a regra à nossa divisão de duas funções. A função de cima, u, é b, vezes a derivada da função de baixo. A função de baixo é t. Derivada de t com relação a t, dt é igual a 1. Menos a derivada da função de cima. Bom, a função de cima é b. Derivada de b com relação a t é db dt. Vezes a função de baixo, t. Dividido pela função de baixo ao quadrado, isso teria que ser igual a zero. Basta dizer, então, que a parte de cima tem que ser igual a zero. B menos dB dt vezes t igual a zero. Colocando o b aqui do lado, isolando o b, então nós temos b igual dB dt vezes t. Passando o t para o lado de cá, teremos b dividido por t igual a dB dt. E assim demonstramos que num ponto de máximo incremento médio é igual a incremento corrente, pois b dividido por t é incremento médio e dB dt é o próprio conceito de incremento corrente. Como vimos aqui em cima, incremento corrente é dB dt, é a definição de incremento corrente. Num ponto de máximo incremento médio, sempre incremento médio será igual a incremento corrente. E para que serve essa análise? Ela nos permite acompanhar como se comporta a taxa de extração e a taxa média de extração. Para que a extração de uma certa quantidade de biomassa utilize o menor espaço físico possível, devemos dimensionar o processo de forma que a taxa média de extração seja máxima, ou seja, que a extração diária seja máxima. Caso contrário, trataríamos essa mesma biomassa em espaços maiores. Teríamos que tratar essa mesma biomassa em espaços maiores. Teríamos que aumentar as instalações. E isso seria irracional. Vemos que o máximo de tratamento diário, de extração diária, ocorre nesse ponto. E temos como uma característica importante do processo que antes desse ponto, a taxa de extração, incremento corrente, é maior que a taxa média. Ao passarmos pelo ponto de máximo incremento médio, ou extração média, esses atributos se invertem, a taxa média passa a ter um valor maior do que a taxa de extração, ou o incremento corrente. O único lugar onde os dois valores são iguais é no ponto de máximo incremento médio, como já vimos. Essa passa então a ser a nossa regra bastante útil, que determina o período ótimo de tratamento.
Se a taxa de extração, incremento corrente, for maior que a taxa média de extração, incremento médio, estamos numa fase anterior ao máximo incremento médio. Portanto, ainda é cedo para terminar o processo de tratamento. Entretanto, se a taxa de extração média ou o incremento médio for maior do que o incremento corrente, nossa taxa corrente de extração, estaremos numa fase posterior ao máximo incremento médio e já teremos passado do ponto ótimo que corresponde ao máximo incremento médio. Vemos assim vários conceitos de matemática e cálculo aplicados a um estudo prático. O próximo caso envolve o conceito do número natural, representado matematicamente pela letra E minúscula. O número natural é também conhecido como número de Neper e surge para expressar aumentos quando os intervalos de tempo são muito pequenos. Assumiremos que a cada intervalo de tempo se observa uma variação constante na variável de interesse. E estaremos usando ou estudando variações que ocorrem de forma instantânea. São objeto do nosso interesse as variações em quantidades, peso, volume, calor e radiação, mas observadas numa fração de tempo muito pequena. Com esse estudo, nós veremos qual a importância das funções exponenciais e logarítmicas estudadas em cálculo e entenderemos por que fenômenos como a desintegração radiativa, por exemplo, são representados por expressões que envolvem o número de Neper. No caso da desintegração radiativa, a equação física que expressa esse fenômeno é normalmente representada por m, massa, no tempo t, igual a massa no tempo zero, vezes o número de Neper elevado a uma constante k, vezes o tempo decorrido entre o momento zero e o momento t. Também veremos que as taxas de crescimento, taxas de juros, número de Neper e logaritmos neperianos têm algo em comum. Vamos lá. Digamos que a taxa de crescimento seja representada por uma fração decimal i. Um valor cresce a intervalos regulares. Digamos que esse intervalo regular seja de 1 ano. Ao final do primeiro ano, teremos o valor inicial V0 mais uma fração desse valor inicial resultante do crescimento. Colocando em evidência o valor inicial V0, a fórmula para cálculo do valor total acrescido do crescimento seria dado por V1 igual a V0, 1 mais I. No segundo período de crescimento, o processo se repete. Tem início com o valor V1, sobre ele incorre uma taxa de crescimento I, soma-se a V1, então, uma fração de V1, colocando-se em evidência o valor de V1, temos que ao final do período 2, V2 é igual a V1 vezes 1 mais I, mas sabemos que V1 pode ser representado em função do valor inicial, V0. Retornando então ao valor inicial, podemos dizer que V2 é igual a V0 vezes 1 mais I elevado a 2. Se esse valor V2, ou se sobre ele aplicamos novamente a taxa de crescimento, porque ele ficou por mais um período recebendo esse crescimento, vemos que ao final do terceiro período, V2 recebeu uma fração de V2,
Colocando o V2 em evidência, temos V3 é igual a V2 vezes 1 mais I, mas sabemos expressar V2 para que possamos então retornar ao valor inicial V0. E temos como resultado final, que ao final de 3 períodos de aplicação da taxa de crescimento, V3 é igual a V0 vezes 1 mais I elevado a 3. Observa-se aqui um padrão, e como regra geral, podemos deduzir uma fórmula geral que diz que Vn, qualquer que seja o número de períodos de aplicação da taxa de crescimento, portanto, qualquer que seja o valor de n, Vn será sempre igual a V0 vezes 1 mais I elevado a n. Esse processo de crescimento se dá de uma forma discreta. O crescimento só ocorre no final de cada período. O que nós vamos imaginar agora é que o intervalo de tempo entre a aplicação de uma taxa de crescimento e a próxima é cada vez menor. Tentaremos imaginar que esses períodos, esses intervalos entre a aplicação das taxas são muito pequenos. É como se estivéssemos parcelando em m vezes a taxa de crescimento dentro do intervalo de tempo. Eu vou alterar um pouco essa expressão, mas mantendo o seu valor original, sua forma original. A alteração que faço é inverter, em vez de I sobre M, eu quero M sobre I, mas para manter essa situação inicial, eu vou somar 1 mais o inverso de M sobre I, que é I sobre M. Aqui em cima, no expoente, vou multiplicar esse expoente por 1, resultado de dividir I por I, ou seja, M dividido por I vezes N vezes I. Reparem que I dividido por I dá 1 e eu tenho o mesmo expoente anterior. Por que fizemos essas alterações? Para aproveitar um resultado descoberto por John Napier, um matemático escocês. Esse matemático descobriu que quando o valor de x tende a infinito, ou seja, quando x assume um valor bastante grande, o resultado de 1 mais 1 sobre x elevado a x tende a uma constante. E a esse número deu-se o nome de constante natural, ou também conhecida como constante de Napier. Se alterado o modelo da forma como fizemos, podemos então reescrever essa equação original e temos que Vn será igual a V0 vezes a constante de Napier, N vezes I. Reparem, todo esse termo, quando M é grande, pode ser colapsado para a própria constante E. Temos então V0, limite de x indo para o infinito, ou melhor, limite de m indo para o infinito dentro dessa expressão, transformando-se no valor de Napier, na constante de Napier. Então, o número de Napier está associado com processos instantâneos de crescimento, que são fundamentais nas ciências naturais. Vimos assim que a matemática é uma linguagem, uma forma de expressar, de interpretar, de representar fenômenos reais. Vários dos estudos que desenvolveremos ao longo do curso usarão princípios matemáticos e estatísticos que representam e que nos permitem estudar com mais propriedade fenômenos reais. Até a próxima!